Olá pessoal, eu sou o Fábio, sou acupunturista e dedico aí muito estudo aí na área da acupuntura para tratamento da retinose pigmentar. Então, como já tem alguns vídeos meus falando sobre o assunto, hoje eu peguei para falar principalmente sobre retinose pigmentar, como os chineses já tinham conhecimento dessa doença há muitos séculos atrás, tá? Então, assim, eu não vou voltar 1000 anos atrás, porque aí já fica muito longe, né, o período. Mas vamos pegar aqui textos clássicos que eu tenho, tá? Do século 16, 17, quando a China tinha por volta de 200 milhões de habitantes. Então, se a gente pegar aí 200 milhões de habitantes, vendo a incidência da retinose pigmentar, que é em uma a cada 5.000, 6.000 pessoas aí, já haviam milhares de pessoas com retinose pigmentar na China há 300, 400 anos atrás, tá, pessoal? E como a China, naquele momento, era um país muito isolado, eles só se tratavam, sim, com medicina chinesa, principalmente fito e acupuntura. Então, a gente pegando os textos clássicos aí, já conseguem fazer uma diferenciação da doença, né? Então, eles já tinham conhecimento de pacientes com retinose pigmentar e eles já tratavam. Lógico, os textos clássicos já deixam também bem enfatizado. É uma doença que não tinha cura, tá? Então, não, até os mestres chineses antigos que tratavam oftalmologia, que era da parte da oftalmologia, já deixava claro nos livros, né? É uma doença sem cura, tá? É uma doença progressiva e sem cura. Na medicina chinesa, na parte da oftalmologia, eles remontam o quê? Vou explicar para você. Eles classificam como dois tipos de doenças, tá? Então, assim, eles chamavam de telas. Telas seriam o quê? Telas externas e telas internas. Telas externas são doenças da superfície do olho, que vai atingir a córnea, tá? Então, uma conjuntivite, um terçol, tá? Ceratocone. Então, tudo isso eram telas externas. Agora, é, doenças de fundo de olho, degeneração macular, retinose pigmentar, retinopatia diabética, telas internas. Então lá eles já faziam esse tipo de diferenciação, tá? Então a retinose pigmentar se classifica nas telas internas, tá? Então, assim, doenças de fundo de olho. Então, eles já tinham esses conhecimentos. E quando os pacientes eles chegavam nos acupunturistas e falavam as queixas, sempre era a questão da cegueira noturna, né? Os principais sinais e sintomas aí. Então, iniciava, né? Até na adolescência, os textos falam sobre isso, que é o principal sintoma que falava era a cegueira noturna e alguns casos problema de audição também. E essa doença na medicina chinesa tinha o nome de Gao Feng Nei Jiang. Gao Feng Nei Jiang. Tá? Se tiver algum chinês aí, me corrige depois. O que significa isso? Significa que a tradução era mais ou menos assim: que poderia ver durante o dia, mas à noite não tinha visão, ou a visão diminuída. Ou, traduzindo, né, cegueira, alguns chineses falavam de olho de pássaro, que pássaro vê durante o dia, mas à noite vê muito mal. Cegueira de galo também, tudo essas coisas que o remontando, né, porque o chinês faz muita comparação com a natureza, então era um paciente que via durante o dia, mas durante a noite ia perdendo a visão. Os textos clássicos, conforme vai avançando, eles também vão falando da questão da essência do paciente. Então, assim, o que é a essência na medicina chinesa, tá, para você entender? Essência é muito parecido como se fosse a carga genética. Então, a gente fala que o paciente ele vai
ter influência da essência do pai e da essência da mãe. E nisso aí ele vai ter toda a parte da saúde dele dependendo da saúde dos pais, né? Do momento da concepção. Então, se o pai tem uma doença hereditária lá, pode sim levar. Então, os chineses também já começavam a observar nessa época que tinha a parte hereditária afetada também. Então, os textos mais recentes clássicos falam dessa questão de hereditariedade, tá, pessoal? Então, assim, já vai pegando aí. Então, a questão da essência, do Jing que a gente fala, né? Quem é acupunturista sabe o que eu tô falando, mas os chineses, você vê como que eles já observavam aí essa questão do que a doença poderia vir de um parente, né? Então, ele fala assim dos tratamentos, fala da evolução da doença, que a cegueira no começo é noturna, mas depois vai pegando a visão periférica, né? Conforme os anos vão passando, a visão vai fechando, né? Tudo isso é mencionado nos textos clássicos, tá? Pessoal, aí ele fala a questão das cores, pode perder cores, a percepção das cores. Fala também da catarata, né? Do jeito chinês. Mas fala assim que os pacientes podem sofrer com catarata, dores de cabeça, enxaqueca. E também ele deixa muito claro que pacientes que têm a questão emocional e o estilo de vida desregulado vão sofrer mais com a retinose pigmentar, tá? Isso aí, os clássicos da medicina chinesa mencionando. Então, paciente que passa muita raiva, muito preocupado, tem ódio, reprime muito as coisas. Tudo isso vai afetar o fígado, e o fígado, lembra, o fígado na medicina chinesa afeta os olhos. Então, a condição do fígado na medicina chinesa, pra gente, pro problema dos olhos, é fundamental. É ter que estar com o fígado aí em dia, não perturbar o fígado. Então, e a retinose pigmentar tem muita coisa de fígado e rim, tá? Para medicina chinesa aí. Então, o rim também ele é ligado um pouco com a essência aí, se eu fosse passar para a questão ocidental, pela carga genética, né? A essência está ligada aos rins, tá? Na medicina chinesa. Então, os textos já vão mencionam que a acupuntura pode dar uma estabilizada, vai depender do paciente, do estilo de vida do paciente, mas mostra que a acupuntura clássica chinesa conseguia manter até um certo aspecto a melhora, tá? A estabilização. Alguns pacientes evoluíam para perda de mais visão, né? Perderiam mais visão aí. A acupuntura não conseguia manter aí. Por isso que eles mencionam que a acupuntura não curava a retinose pigmentar. Tá, pessoal? Então, é só uma história que eu estou passando aqui que já era conhecido muito tempo aí, não só a retinose pigmentar, como você pegar os clássicos, o estudo, eles já falam de degeneração macular, eles já falam de glaucoma, como eu disse, já falam de catarata. A história é muito rica da parte da oftalmologia na medicina chinesa, tá? Existem milhares aí de formulações, tá? De fitoterapia, pontos de acupuntura também, que era usado muito na época. E a medicina chinesa, sim, é, tem um campo muito aí amplo, tá, de estudo na oftalmologia. Pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer aqui que o meu intuito é o que com o paciente de retinose pigmentar? É juntar toda essa medicina clássica e tirar o que tem de melhor na medicina clássica para paciente de retinose pigmentar e também pegar, tá? Principalmente essas técnicas mais novas, como eu disse, a microacupuntura, né?
que são agulhas que a gente coloca na palma da mão e na sola dos pés, junto com um contexto aí da medicina clássica também. Alguns pontos podem sim ah, fazer o paciente se beneficiar, né, com o tratamento. Então, foi um vídeo aqui que eu queria deixar claro, né, que a hipnose pigmentar já é estudada há muito tempo, né, e o principal sintomas aí que eles já pegavam era a questão da cegueira noturna, tá? E depois aí eles iam avaliando, né, eles iam acompanhando o paciente e vendo qual que seria a progressão da doença. Então foi visto que naquele tempo a acupuntura, alguns casos ela conseguia estabilizar, mas outros ela não conseguia, tá? Beleza, pessoal?